Olá, meus amores! Vamos a mais uma aula de geografia. Nós temos uma aula de geografia por semana. Essa semana nós iremos falar sobre cidadania no município. Lembram que semana passada a gente falou, semana passada e retrasada, nós falamos de município? Hoje nós iremos falar de cidadania no município. O espaço público é de todos os cidadãos e criança cidadã. Nós iremos falar sobre isso, ok? Lindos. E vocês vão se ver na cidadania. Vocês vão se ver como uma criança cidadã, porque eu tenho certeza que a minha turma 401 e 402 só tem criança cidadã. Vamos ver? Só que primeiro temos que trabalhar conceitos. Cidadania, tia. O que é cidadania? Cidade? É o quê? Então vamos lá. O que seria cidadania? Conceito. O que é cidadania? A cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade. Então, peraí, é um conjunto, são vários, né? Tem vários direitos e vários deveres que um indivíduo que vive em sociedade vai ter que exercer. No que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços, como ele vai usar esse espaço e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Se está ruim, vamos transformar. Mas transformar o quê? O espaço. Que espaço é esse onde você exerce a cidadania? É só no portão para dentro ou é no portão para dentro da sua casa e do portão para fora? Como que é uma pessoa que exerce a sua cidadania, né? Então vamos lá. Como se torna um cidadão? Será que a pessoa nasce um cidadão? Ninguém nasce cidadão, mas torna-se cidadão pela educação, porque a educação atualiza a inclinação potencial e natural dos homens à vida comunitária e social. Isso significa o quê? Que o homem não nasce cidadão. Ele aprende a ser um cidadão de acordo com a cultura dele, de acordo com como ele é criado. E ele vai ser inserido ou colocado dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, para executar tudo aquilo que ele aprendeu. Então, quando uma criança é cidadã, ela aprende em casa a ser educada, e aí a gente vai ver aqui lá na frente. Vamos lá. A cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la, de poder votar em quem quiser sem constrangimentos, de praticar o exercício pleno dos direitos civis. O que é direitos civis? Direito que a sociedade te dá, né? Políticos e sociais. Cidadania é, nesse sentido, um processo que começou nos primórdios da humanidade. Aqueles homens pré-históricos, começou ali o processo, e que se efetiva através do conhecimento e conquistas dos direitos humanos, não como algo pronto, acabado, mas como aquilo que se constrói. Por quê?
Lá nos primórdios, lembram que a gente teve aula sobre primórdios? Quando eles inventaram o fogo, quando eles inventaram a agricultura, eles descobriram a propriedade, ele desenvolve a família, né? Ele começa a criar algumas regras de direitos e deveres, porque eles começam a viver em sociedade. Então, para viver em sociedade, o cidadão ele tem que obedecer regras que não afete a um outro indivíduo. Então, a cidadania é todo um processo, ok? Então, vamos lá. Texto sobre cidadania. Eu trouxe um texto que eu sempre uso e eu acho ele muito bacana. Um por todos e todos por um. Ninguém vive dentro de um casulo, não é? Pode reparar que você está sempre cercado de pessoas. Seu pai, sua mãe, sua professora linda, seus amigos maravilhosos. É que nós vivemos em uma sociedade. Cada um tem uma função. Uns são médicos, donas de casa, advogados, guardas de trânsito, veterinários. Outros são arquitetos, estudantes, motoristas de táxi, cineastas, jornaleiros. Para que todo mundo se entenda, as pessoas não podem fazer o que bem entendem. Existem leis que garantem os direitos. O direito de ser livre, trabalhar, comer, ir à escola, cuidar da saúde, descansar, votar para presidente, se divertir e muitos outros. Estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Declaração dos Direitos da Criança. Não importa a idade, o grupo social ou a religião, todos têm seus direitos. Isso faz parte do que se chama cidadania. Mas cidadania não é feita só de direitos. Existem deveres também. É como uma rua de mão dupla. Para que você tenha os seus direitos respeitados, é preciso respeitar os direitos dos outros. Não dá para pensar só no seu bem-estar. Cada um precisa fazer a sua parte, pelo menos pelo bem de todos. Isso é ser cidadão. Quando respeita as pessoas que são diferentes de você, ajuda os necessitados. Não desperdiça água, obedece às placas e aos sinais. Joga o lixo no lixo. Você está cumprindo seus deveres? Cidadania tem tudo a ver com solidariedade e respeito. E por isso que o lema dos 3 mosqueteiros é tão legal para explicar tudo. Um por todos e todos por um. Tá vendo como vocês são crianças cidadãs? Vocês são maravilhosos, porque vocês obedecem às regras e são super educados. Direitos e deveres. Gente, o que seria isso? Os deveres são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. São deveres nossos. Respeitar pai e mãe. Começa em casa. Papai e mamãe têm que ser respeitados. Vovô e a vovó, o titio e a titia. Se você está sob os cuidados do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, do seu tio, da sua tia, você tem o dever de respeitá-los.
tratar todos com boa educação, cuidar dos lugares em que vivemos e etc. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade. Em casa, na escola, na rua, em qualquer lugar a gente vai encontrar regras. O que pode ser feito e o que não pode. Sem essas regras, a convivência ficaria impossível. Imagine, eu sempre falo, direito de um é direito de todos. A tia sempre fala com os alunos assim: ah, eu estou em cima da carteira. Eu posso ficar em cima da carteira? Não. Mas por quê? Porque o mesmo direito que você tem, todos têm. Imagine a turma toda em cima da carteira. Não dá. Não fica legal. Ah, eu posso gritar? Não. Imagina todo mundo gritando, né? Eu posso jogar suco no amigo? Não, porque você não pode levar suco no rosto. Não pode jogar suco em você. Então, direito de um é direito de todos. Então, é muito fácil avaliar qual é o seu direito e o seu dever. Como? Tudo que você vai fazer com o outro é o que você gostaria que fizesse com você, né? Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Nós temos o direito à vida, direito à educação, direito a ser respeitado e etc. Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente. Isso é muito legal, porque você tem o direito de ser assistido pelo Estado, né? Você não pode ser desamparado. Tem criança que não tem dinheiro para pagar a escola particular. O Estado, ele dá a escola municipal, né? O município tem essa obrigação. Essa obrigação é do município. O município tem que fornecer educação para essa criança. Quem paga os professores? O município. Mas é direito. É direito da criança. Ok? Deveres e direitos. Agora vamos lá. A cidadania do Estado no município. Poderíamos dizer que a cidadania, de certa forma, começa nos municípios. Nesse sentido, antes de ser um cidadão brasileiro consciente ou um cidadão brasileiro consciente, a pessoa tem que ser um munícipe consciente. A cidadania, ele começa no seu bairro, ele começa no seu município e depois no seu estado. Não adianta você respeitar o Estado. Como que você vai respeitar o Estado se você sai na sua praça pública, no seu município, e você joga um lixo no chão? Não existe isso. O povo pode exercer pressão direta sobre o poder público. Não está bom? Tem que fiscalizar. Tem que pedir aos vereadores para criar leis que favoreçam a população, a sociedade. A praça é aquele lugar, seria bom construir uma praça. Os vereadores vão lá e entram em votação para construir a praça e o poder executivo, que é o prefeito, realiza a praça. Tá? Aí, ó. Cultivando a cidadania, né? A cidadania do Estado nos bairros. Nas pequenas cidades, não é difícil para a população reunir-se em grande salão para debater problemas de interesse local. Existem umas sociedades que é dentro do seu bairro. É uma forma de trazer as suas reclamações para o município, para o poder executivo. Então, uma coisa que está acontecendo lá no seu bairro, que ninguém sabia, e que o prefeito não sabia,
O que acontece? Há uma reunião de associações de moradores e eles vão passar todo o problema daquele bairro e vai levar o projeto, os problemas para quem interessa, né? Para a Câmara dos Vereadores, ok? Um cidadão consciente é aquele que não se preocupa só com seus direitos. Ah, eu só quero receber. Eu só quero receber coisas boas. Mas com os direitos das pessoas com quem convivem em sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, etc. Ele luta para que todos tenham seus direitos respeitados. Para alcançar esses direitos, o cidadão consciente pode criar associações de moradores, ser voluntário. O que é voluntário? Ele vai lá para os projetos sociais de graça, sem ganhar dinheiro nenhum, só para ajudar, por plena sabedoria. Cidadania, exercendo a sua cidadania, né? Ajudar como puder as outras pessoas com que convive, tá? Aí nós temos um bairro. Esse bairro aí é a famosa Praia do Forte, que tem a Praia do Forte, né? Esse bairro é um bairro que pertence não só aos moradores desse bairro. Essa Praia do Forte, ela é do cidadão cabofriense. Então, ela tem que ser limpa. Ninguém pode jogar papel, ninguém pode jogar lixo no mar. E caso tenha alguma irregularidade, o poder público tem que ser comunicado. Porque isso aí é um patrimônio de toda a cidade, né? Todas as pessoas que vêm a Cabo Frio querem conhecer a Praia do Forte. Então, essa imagem não é de só quem mora ali naquele bairro. É de quem mora em Cabo Frio, ok? Espaço público e espaço privado. O que seria espaço público? Toda a cidade está dividida entre os espaços públicos e os privados. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. São exemplos de espaço públicos: as praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias que existem nas cidades litorâneas. Por isso que eu te falei, por isso que eu falei para vocês, a Praia do Forte é um espaço público, é um espaço de toda a sociedade cabofrense. Os espaços privados pertencem a alguém, a um empresário geralmente, como pessoas ou empresas. São exemplos de espaços privados. Existem espaços privados que os empresários são donos e tem aquele que são as pessoas. Por exemplo, temos casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping center. Geralmente os espaços privados ou particulares são mantidos pelos proprietários. Eles cuidam e fazem manutenção para a sua preservação. Exemplo, você é dono da sua casa, quem limpa a sua casa é você. E vamos lá, nós temos o mercado Açaí, atacadista. Esse mercado, esse supermercado, é um supermercado que é um espaço privado. Quem cuida da sua preservação e conservação é o dono do mercado, é um empresário. Agora, dentro da cidade, o que é um espaço público? São os lugares de uso comum, tidos como pertences a todos. Ruas, praças, parques, né? Por exemplo, a Praça das Águas. Todos podem frequentar, totalmente livre, né? Esse é um espaço totalmente livre, que todos podem ir, porque é um espaço público. Agora, não é porque é um espaço público que todos podem ir tomar banho ali. Imagina todos tomando banho, sujando a água, né? Lugar de criança. Onde será o lugar perfeito para as crianças?
É comum ouvirmos a frase: lugar de criança é na escola. Mas, além do direito à educação, as crianças têm o direito de estar em segurança no espaço público, brincar e praticar esportes, expressar opiniões e participar da vida política. Então, ele tem direito de estar em segurança em uma praça, brincando, praticando o esporte na praça de skate, né? Você já parou para pensar em tudo o que aprende com as atividades que realiza em cada um dos espaços que frequenta? Veja os exemplos a seguir. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Cidade segura, criança nas ruas, olhos nas ruas, conhecendo os vizinhos e vizinhanças. E essa é uma cidade segura. Vizinhança vazia, criança dentro de casa, só carro nas ruas e violência. Esse aqui, a gente não pode considerar isso, né? A gente só pode considerar o quê? Isso aqui. Uma cidade segura, criança nas ruas, olhos nas ruas, conhecendo os vizinhos e a vizinhança. Criança cidadã. Há várias maneiras de as crianças exercerem a cidadania, tanto realizando seus deveres, quanto exigindo o cumprimento de seus direitos. É importante, por exemplo, que as crianças adotem atitudes respeitosas no convívio com as pessoas e colaborem para a conservação dos espaços e dos materiais que utilizam na escola, em casa e em outros lugares que frequentam. Ajudar a melhorar o lugar em que vivem, propor soluções para problemas comunitários e ser solidário são outras contribuições importantes que as crianças são capazes de fazer. Observe os exemplos. Cuidar dos animais é um ato que demonstra cidadania. Respeita a vida, né, dos animais. E essa aí? Criança cidadã cuida do meio ambiente. É cuidar da nossa casa, de nossa família e do mundo em que vivemos. Será que a gente pode jogar um papel no meio da nossa sala? Então isso também não te dá o direito de jogar no meio da rua, tá? Eu quero, e aqui, convidar vocês, criança cidadã. Aqui tem um linkzinho que eu queria que vocês fossem. Está escrito assim, MPF, Ministério Público Federal. Aí você vai clicar e você vai olhar e vai brincar aqui, ó. Tem revistinha. Tem um monte de coisa que vocês podem ver. Tem vídeos. Tá? Ó, direito do consumidor. Ó, acessibilidade. Tem um monte de coisa. E eu quero convidar vocês para essa atividade aqui também. Você vai criar um cartaz, recorte de jornais e revistas, ou imprima da internet, imagens que mostrem crianças em atitudes cidadãs. Elas podem representar situações em que as crianças são participativas, solidárias ou respeitam as diferenças, por exemplo. Depois, colhe as imagens em uma cartolina, crie legenda para elas e dê um título ao cartaz. Um dia combinado, exponha o cartaz para os colegas e observe os cartazes que eles criaram. Então, nós iremos fazer o seguinte: nós pegaremos a foto, você vai criar uma legenda, vai botar numa folha
de folha de ofício e você vai fotografar e mandar para mim, tá? E vai guardar isso dentro do livro, que quando a gente voltar, isso vai ser exposto para toda a turma e nós iremos fazer um grande mural, tá bom? Beijinhos da tia Elaine, eu quero encerrar aqui, tá? Beijinhos e fiquem com Deus.